Pagou quanto para andar de mãos dadas, doutor? Meu irmão, o doutor não precisa pagar a mulher nenhuma para andar de mão dada. A única diferença de mim para você é que o doutor sabe tratar a mulher e valorizar o tanto que ela merece ser valorizada. O doutor dá café da manhã na cama. O doutor manda flores. O doutor é um changeman. Pode até não ser bonito, mas tem o dom de valorizar e tratar bem as mulheres. E é por isso que o doutor consegue andar de mão dada. Agora, eu vou perguntar a ela prefere andar com um cara igual a mim, um changeman, que valoriza a mulher, dá o valor a ela que ela merece, inclusive amando-a e respeitando-a, ou com você, um pé rapado duro que nem a cara coloca. 3 dias depois... Doutor está sem aliança por quê? Está solteiro? Feliz ano novo. Ô, meu irmão, feliz ano novo pra você. De fato, realmente o doutor está solteiro. Não porque a pessoa com que eu estava seja uma pessoa ruim. Ao contrário, uma pessoa muito boa. Uma pessoa maravilhosa, pelo menos pra mim. Mas não deu certo porque, é que nem eu falo, todo ciclo se inicia e se encerra. Ô, menino lindo! O nosso se iniciou e hoje foi o dia de se encerrar, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Foi uma pessoa que eu amei muito, gostei muito, de coração. Pra mim foi uma pessoa maravilhosa, apesar de tudo que aconteceu, né? Mas foi uma pessoa muito boa. A mágoa ficou muito. Mas o doutor tá assim, tá solteiro. Vou permanecer solteiro, a priori. Eu quero cuidar mais dos meus estudos, do meu trabalho. Coitado, gente. A ex-namorada dele era sim uma pessoa bacana, maravilhosa, segundo as palavras do doutor, mas infelizmente parece que não deu certo. E olha que o doutor tentou. Teve aquela questão do desentendimento entre eles, doutor acabou guardado na ocasião. A então namorada dele, que ficou ferida nesse episódio, exigiu o grosso financeiro, inclusive ela queria o apartamento onde a filha do doutor morava. E olha que a filha do doutor é adolescente, não tinha nem onde morar e o doutor tava guardado nesse tempo e a namorada não queria saber de nada, ela queria a parte dela e o doutor que se lasque. Felizmente, a gente pôde ver que depois tudo não passou de um grande mal entendido. A namorada do doutor foi influenciada por pessoas maldosas, por isso que ela fez o BO na época e supostamente queria arrancar até a última gota financeiramente do doutor, porque aquilo não poderia ficar daquele jeito. E eu acho que a maioria de vocês se lembra, depois que o doutor saiu da cadeia, em menos de uma semana ele já estava namorando uma outra pessoa qualquer que não era aquela ex-namorada dele, e depois de pouco tempo o doutor anunciou que separou dessa senhora anônima e voltou para a ex-namorada que tinha ocorrido todo aquele problema. Quando houve essa reconciliação entre o casal, a ex-namorada gravou um áudio falando que houve o equívoco, ela denunciou o doutor, mas meio que foi sem querer. Talvez ela tenha entendido que o doutor não tinha intenção de fazer nenhum mal a ela, e mesmo assim os dois se separaram de novo. Não é querendo falar nada, mas eu exijo explicações. Não fica feio pro doutor esse negócio de vai e volta, fica guardado, aparece namorando outra, depois volta pra ex e agora tá solteiro de novo? Será que o doutor tá de brincadeira? Mas eu devo dizer que, além de eu não ter nada contra o doutor, eu torço pra ele. Todos nós cometemos equívocos na vida. Creio que os únicos erros do doutor, além de amar demais, foi naquela ocasião onde ele tentou tirar a ex-companheira dele na marra de dentro de casa e acabou dando todo aquele problema. E eu acho que, provavelmente, depois de todo esse ocorrido, ele finalmente aprendeu essa dura lição, né, doutor? Ou não? Se de repente a ex-companheira ainda quiser voltar dentro. Eu acho meio complicado isso, porque depois que ocorre esse tipo de separação, envolvendo até questões físicas aí, igual foi lá com o doutor, o Bostil inteiro viu o doutor perdendo o controle, aquilo que ele fez não é nada aconselhável. O próprio doutor declarou depois que ele tinha se arrependido amargamente, mas mesmo assim ele voltou com a guerreira. Muita gente criticou o doutor na época, tava emocionado demais, a guerreira bem mais jovem do que ele, tinha gente até que dizia que ela tava com ele só por interesse, e isso eu não posso afirmar.
continuar. A única coisa que eu posso dizer é que eu entendo perfeitamente o doutor. Eu não sei dos detalhes da vida pessoal dele, mas eu imagino que ele deva ter passado pela mesma escassez de relacionamento que eu, por exemplo. Imagina só, se o doutor, antes de ficar famoso e ter boas condições financeiras, nunca tinha se relacionado com uma pessoa que ele sente atração de verdade, e se a partir do momento que ele começou a fazer sucesso, as coisas começaram a mudar na vida afetiva, o doutor se deixou levar pelas emoções? Quem nunca, senhores? A pessoa que nunca teve muitos relacionamentos, quando o negócio começa a mudar e as donzelas que nunca nem olhavam na cara dele começam a dar mole pra ele, o doutor fez aquilo que muitos homens fariam se tivesse no lugar dele. Ele se apaixonou loucamente, deu uma vida de rainha pra madame, porque o grosso financeiro que o doutor tava tendo acesso naquela época não era brincadeira. Ele sempre fez questão de mostrar nas redes sociais que ele gostava de presentear a namorada dele com um carro importado, viagens internacionais. Tem um vídeo clássico do doutor lá na praia de Miami com a sua então namorada, e agora, depois com todos esses acontecimentos, parece que não compensa, né, doutor? O que valeu o doutor ir preso, voltar com a ex-namorada, proporcionar pra namorada uma vida simplesmente maravilhosa, com tudo que é de bom e do melhor? Eu sempre faço questão de frisar que tinha uma pessoa responsável por cozinhar pro doutor e pra namorada, ou seja, ela não precisava fazer absolutamente nada, e resumidamente, o doutor tava fácil demais, muito disponível, emocionado, batia no peito mesmo com orgulho e falava que ele era assim um homem apaixonado e vocês que lidem com isso, e agora tá aí, murcho, bem diferente daquele doutor poucas ideias dos velhos tempos, porque o doutor não é de levar desaforo pra casa não, muito pelo contrário, ele mete a boca mesmo, ele é sempre muito combativo nas suas palavras. Ele me parecia até daquele tipo de pessoa que não gosta muito de ouvir crítica, mas agora ele aprendeu essa dura lição, depois de supostamente ter se lascado nesse relacionamento, depois de perder praticamente todo o seu patrimônio com esse negócio de vai e volta pra guerreira, fica na cadeia e agora tá aí tentando reconstruir a sua reputação. Parece que agora sim o doutor tá recobrando as faculdades mentais, senhores, antes tarde do que nunca, né? Como eu disse, eu sou um grande fã do doutor, ele me parece ser um cara decente e honesto, então eu posso dizer que a imagem que eu tenho do doutor é positiva. Você viu que o doutor disse que, apesar de tudo, fica a mágoa, né, senhores? Não é tão fácil assim a gente se recuperar quando perde o grande amor da nossa vida, e o que eu diria pro doutor nesse momento é quem mandou se apaixonar. Pra começar, o doutor e grande parte dos homens ainda não se deu conta que esse negócio de ai gente, eu tô loucamente apaixonado e ela é a mulher da minha vida e eu vou fazer de tudo por ela, isso nunca dá certo. Somente mulheres têm o direito de se apaixonar. Homem, quando se apaixona, nunca dá certo. O cara acha que ele é o dono da pessoa. O doutor, se não tivesse cego dos olhos naquela oportunidade onde tentou tirar a guerreira na marra de dentro do apartamento, eu tenho certeza que ele teria agido de outra forma, e ele só virou a fera enjaulada naquele dia porque ele tava apaixonado e a guerreira tava pirraçando ele. Se o doutor fosse um cara desprendido desse tipo de sentimento romântico e não fizesse tanta questão assim, eu tenho certeza que ele seria muito mais valorizado. Agora, quando o cara é todo romântico e faz questão de falar pra todo mundo que ele tá loucamente apaixonado, não tem como dar certo. Vai por mim, doutor. Eu creio que ele vai conseguir se recuperar. O doutor me parece ser um cara esforçado, estudioso, batalhador. Ele cometeu aquele equívoco de empurrar a namorada e cair por cima dela, mas ela mesmo disse que não tem problema e aquilo acontece nas melhores famílias e tudo bem. O doutor não sabia. Ele pensou que se ele se apaixonasse por uma pessoa e fizesse questão de demonstrar não só pra ela, mas pra todo mundo o sentimento que ele estava sentindo e que ele estava voando naquela época, vivendo a melhor fase da sua vida, e se ao invés de fazer isso, ele tivesse se mantido posturado, nada de exaltações, e por mais que ele tivesse loucamente apaixonado, se ele não ficasse demonstrando tanto daquele jeito, provavelmente o doutor ainda ia estar com o grosso financeiro dos velhos tempos e solteirão aí na pista, castigando as madames que não conseguem resistir aos encantos dele como se não houvesse amanhã. Mas muito pelo contrário, o doutor achou que aquela era a prometida de Deus. Por isso que ele presenteou ela com carro, pagava mesada, tinha uma pessoa para cozinhar pra madame e ela não precisava fazer nada, pra ver se dessa forma ele seria valorizado. E nunca o homem vai ser valorizado desse jeito. Não pode ser fácil demais, toma aí minha filha, eu sou louco por você e vamos viver intensamente. Como eu falei, só as donzelas
elas têm permissão pra isso. E o conteúdo dele ficou meio nessa, de ser o blogueirinho Dr. João Neto, que antes era ferinha enrolada, agora todo amansado, gravando conteúdo com a madame, viajando pra cima e pra baixo, quando na verdade eu acho que o doutor deveria ter mantido o relacionamento dele no sigilo mesmo. Pelo que eu saiba, ele ficou famoso antes da namorada, então não tem por que misturar as coisas. Mas o doutor só fez aquilo que o coração dele mandou na época e agora ele tá colhendo os resultados. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha desse negócio do doutor ficar fazendo tanta questão de falar da parte afetiva dele nos vídeos. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Master Júnior Prochasca, Dr. João Neto, que tava todo emocionado, vivendo uma vida de blogueirinho, passeando com a madame pra cima e pra baixo, achando que seria valorizado. Mas ele nem imaginava que um dia ele ia tentar tirar ela na marra do apartamento. Isso ia fazer ele perder boa parte do seu grosso financeiro, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!